Pessoal, uma boa tarde a todos, boa noite. Vamos dar continuidade às nossas aulas e o assunto que eu tenho para hoje é bem rápido, simples e diz respeito também à nossa higiene ocupacional, que é a insalubridade e a periculosidade. São dois termos de segurança do trabalho muito utilizados na segurança do trabalho, que vez ou outra traz alguma dúvida e eu espero que vocês possam aproveitar aí esses slides. Vou deixar disponibilizado o material na plataforma para que vocês possam acompanhar esse vídeo e depois consultar o material para que vocês possam baixar e tê-los aí nos seus arquivos. Os riscos profissionais, ou os riscos das profissões, das atividades laborais, eles são decorrentes de condições inseguras, ou seja, das condições precárias, inadequadas, capazes de afetar a segurança e a saúde do trabalhador. Ou seja, essas condições inseguras, essas condições que o ambiente oferece, ou que o tipo de atividade oferece, é o que vai afetar a segurança e a saúde do trabalhador. São essas situações que vão causar os acidentes de trabalho ou as doenças ocupacionais. Esses riscos, eles podem ser classificados em dois tipos, que são os riscos de operação e os riscos de ambiente. Os riscos de operação, eles são inerentes, eles são característicos à ocupação do empregado, ou seja, eles são característicos da atividade, do tipo de trabalho que é realizado pelos trabalhadores, variando de acordo com o tipo de atividade, o local profissional, o local de trabalho, cabendo aí a segurança do trabalho e a sua prevenção. Então, são alguns exemplos de riscos de operação: os pisos defeituosos ou pisos escorregadios, as máquinas sem proteção, os equipamentos de proteção individual precários ou a falta dos equipamentos de proteção individual, equipamentos elétricos sem isolamento, trabalho em altura, trabalhos em espaços confinados, risco de queimaduras, explosões e assim sucessivamente. São riscos que a atividade, que a operação oferece ao trabalhador, que vai causar danos à sua integridade física. Já os riscos de ambiente são de responsabilidade da higiene do trabalho, que é o que nós estamos estudando e dando essa introdução. Os riscos do ambiente dizem respeito aos riscos que existem no ambiente de trabalho e que vão causar futuramente doenças profissionais. Essas doenças não surgem da noite para o dia, elas são desencadeadas ao longo do tempo, ao longo da exposição do trabalhador durante o período da sua jornada de trabalho. Geralmente essas moléstias elas demoram algum tempo para apresentar sintomas. No entanto, existem situações em que esses sintomas podem ser imediatos e levar o trabalhador até mesmo a óbito em um curto espaço de tempo. A NR15, que trata das atividades e operações insalubres, ela descreve as atividades e operações dos agentes que são considerados insalubres, inclusive os seus limites de tolerância, definindo assim as situações que, quando vivenciadas nos ambientes de trabalho pelos trabalhadores, determinam a caracterização do exercício insalubre, assim como os meios de proteger os trabalhadores de tais exposições. Então, na higiene ocupacional, a norma, a NR, das mais importantes é a NR15, que trata das atividades e operações insalubres. Ele vai caracterizar, ele vai dizer para o avaliador e, consequentemente, para o trabalhador, se aquela atividade ela é insalubre ou não. Se o trabalhador atua em situações de insalubridade. E a NR16 trata, estuda, elenca as atividades que são consideradas perigosas no ambiente de trabalho. Já mostrando a vocês uma breve diferença entre as duas situações, é que a NR15, atividades insalubres, diz respeito à saúde do trabalhador e a NR16 diz respeito à integridade do trabalhador. O que isso quer dizer? Que na NR15, as operações insalubres, as consequências, os danos ao trabalhador vão desencadear ao longo do tempo, 5, 10, 15, 20 anos de exposição. Já atividades perigosas, elas são imediatas, é a situação de risco grave e iminente, ou seja, o trabalhador pode estar ali abastecendo uma empilhadeira e acontecer uma explosão, inesperado ou não, mas é algo rápido, instantâneo, de repente. Então é uma atividade perigosa. Diz respeito à integridade física do trabalhador.
Mas o que vem a ser a insalubridade? A insalubridade, então, bastante falado no meio da segurança do trabalho. A gente precisa entender o que significa insalubre, né? Que é algo pouco saudável, capaz de provocar doenças, isto é, o que podemos encontrar no ambiente de trabalho onde manipulamos produtos químicos, manejamos ferramentas, utilizamos máquinas diversas, dividimos espaço com vários colegas de profissão, compartilhamos o mesmo ar. Então é aquele ambiente de trabalho doente, né? Um ambiente de trabalho pouco saudável à saúde do trabalhador. O governo, no sentido de eliminar ou reduzir os efeitos do ambiente ocupacional na saúde do trabalhador, determinou adicional de insalubridade a ser pago ao trabalhador como forma de incentivar o empregador a minimizar ou eliminar ou até mesmo neutralizar os ambientes insalubres. Então, essa imagem que ela diz claramente o que é insalubridade. É um benefício dado pelo governo, é um benefício dado pela empresa, partindo de uma obrigação do governo, que é dado ao trabalhador que está exposto a riscos à sua saúde. Ou seja, quem trabalha exposto a um ambiente insalubre, como por exemplo um ambiente com grande concentração de poeira, ele vai receber um adicional de insalubridade. Na prática, ele recebe um adicional para adoecer ao longo do tempo. Você trabalha num ambiente insalubre, num ambiente pouco saudável à sua saúde, mas eu te dou aqui uma contribuição para isso, um adicional para que você possa trabalhar nesse ambiente. Na prática, é assim que funciona a insalubridade. O adicional de insalubridade ele varia de grau máximo 40%, grau médio 20% e grau mínimo 10%, dependendo da exposição do trabalhador ao agente insalubre e incide sobre o salário mínimo vigente da região. Então é 40%, 20% e 10% incidido sobre o salário mínimo vigente da região. Por exemplo, o nosso salário mínimo de Goiás aqui está no Brasil, né, está 989, né, 900 e poucos reais. Esse adicional vai incidir sobre o salário mínimo, 40%, 20% ou 10%. Então é uma taxa fixa, é um valor fixo, dependendo do grau de insalubridade. Segundo a NR15, a norma regulamentadora 15, as atividades e operações que são consideradas insalubres e fazem jus ao adicional de insalubridade estão nos seus anexos. Então, anexo 1, o ruído, o adicional de 20% sobre o salário mínimo. Esse adicional, ele independe, ou seja, ele não faz referência com o nível de ruído. Pode ser um nível de ruído de 88 decibéis ou um nível de ruído de 103 decibéis. É ruído da mesma forma. O adicional é o mesmo, de 20%, grau médio. O anexo 2 é o ruído de impacto, também 20% de adicional. O anexo 3 é o calor, exposições a ambientes quentes, dá o direito ao recebimento do adicional de 20%. Antigamente existia o anexo 4, que dava o adicional de insalubridade para níveis de iluminamento, né, o nível de iluminação dos ambientes. Esse anexo foi revogado, mas eu sempre cito para constar a informação. O anexo 5 trata das radiações ionizantes, concede ao trabalhador um adicional de 40% e trabalha no material raio-x, com material radioativo, eles recebem um adicional, tem o direito do recebimento adicional de 40%. Quem trabalha exposto a condições hiperbáricas, como por exemplo mercúrio, ou quem trabalha em altitudes, tem o adicional de 40% por trabalhar em condições hiperbáricas. Né? Hiperbáricas são diferenças de pressão, pressões diferentes da pressão normal que a gente convive aqui. Radiações não ionizantes, radiação solar, radiação da solda, radiação de materiais não radioativos, concede ao trabalhador o adicional de 20%, grau médio. Continuando, o anexo 8, que trata das vibrações, dá ao direito do trabalhador no adicional médio também de 20%. Exposição ao frio, 20%. Exposição à umidade, adicional de 20%. Exposição aos agentes químicos, aí é variável, depende do agente químico.
Pode ser 10, 20 e 40%. Exposição a poluentes minerais, 40%. Exposição a agentes químicos, amianto, benzeno, hexano, alguns agentes químicos específicos do anexo 13, diz respeito a esses agentes, 10, 20 e 40%. Agentes biológicos, 20 e 40%, dependendo da situação. Então são esses os agentes que dão o direito ao adicional de insalubridade. Quem trabalha nesses ambientes pode ser que tenha o direito de recebimento do adicional de insalubridade. Pode ser, não necessariamente tem direito. É preciso uma avaliação de um médico ou de um engenheiro do trabalho, a emissão de um laudo, onde vai atestar que é obrigatório ou não o pagamento do adicional. A eliminação ou neutralização da insalubridade determinará a cessação, ou seja, a interrupção do pagamento do adicional respectivo. E isso poderá acontecer com a adoção de medidas de ordem geral que conservem um ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância ou com a utilização de equipamento de proteção individual comprovada através de avaliação pericial por órgão competente que confirme a inexistência de risco à saúde do trabalhador. Ou seja, como que isso funciona? Por exemplo, um trabalhador que está exposto aí diariamente ao ruído. Automaticamente, o ruído, por si só, sem nenhum tipo de proteção, acima de 85 decibéis, ele dá o direito ao recebimento de insalubridade. Quem trabalha exposto ao ruído 8 horas por dia, um ruído acima de 85 decibéis, ele tem o direito à insalubridade. Só que esse pagamento da insalubridade, ele é cessado, ele é interrompido a partir do momento em que a empresa adota medidas de controle, como, por exemplo, a utilização de equipamento de proteção individual, um programa de conservação auditiva, os exames médicos. A empresa ela está controlando a audição do trabalhador. Isso faz com que ela não tenha mais a obrigação de pagar o adicional de salubridade para o trabalhador. Isso acontece muito e é uma das nossas funções como técnico, buscar formas de eliminar a insalubridade. Como que a gente faz isso? Adotando e implementando ações, medidas de controle. Medidas de controle coletivo, são os equipamentos de proteção coletiva, os EPCs, medidas administrativas e medidas individuais. São formas que a gente deve buscar, nós somos obrigados a buscar, através de estudos, análises, para que a insalubridade ela seja eliminada. Porque a insalubridade ela não é interessante. Novamente, eu repito aqui a imagem, o trabalhador está recebendo um adicional para ficar doente mais cedo. Hoje, quando ele recebe esse adicional, ele acha interessante, porque é um adicional que ele tem no seu salário, o salário é um pouco maior. Mas daqui uns anos, daqui uns 5, 10, 15 anos, ele vai ter a sua saúde prejudicada. Isso é comprovado. Por exemplo, um trabalhador que está exposto ao amianto, onde eu trabalhei, fabricação de telhas de fibrocimento. O trabalhador que ficava mais exposto recebia o adicional de salubridade por conta da exposição ao amianto. Só que ele adoece, com 20 anos de trabalho, com 15 anos ele adoece. Ele pode adquirir uma doença, um câncer, dos pulmões, um tipo de câncer dos pulmões, que é algo que não vai ser curado. Vai acompanhar por resto da vida, vai ter a vida encurtada. Então, o adicional de insalubridade ele não é nem um pouco interessante. Na prática, repito, é um adicional que ele ganha para adoecer mais cedo. Isso que é um adicional de insalubridade. Conto até um caso interessante de um colega advogado, ele é advogado trabalhista. Ele entrou numa causa, teve uma causa com um cliente, onde o cliente ele solicitava um adicional de insalubridade. E no final das causas, no final da situação, o meu colega advogado me contou que o cliente ficou contrariado com ele porque o adicional de insalubridade foi retirado. A empresa adotou medidas, como por exemplo o uso da máscara, e a insalubridade foi retirada. O cliente, então, do meu colega, ele ficou contrariado e disse a seguinte frase: se eu soubesse que essa máscara que eu estou utilizando iria me tirar o adicional, eu prefiro ficar sem máscara. Ou seja, ele prefere ficar sem máscara, ele prefere adoecer e receber um adicional no final do mês do que cuidar da própria saúde. Parece bizarro essa situação, mas acontece muito na prática. O trabalhador não pensa no futuro, pensa hoje em receber um adicional
de insalubridade, tem um valorzinho a mais aí no final do mês, né? Mas daqui a 10 anos ele pode gastar muito mais com tratamento, com saúde, com medicamento, com internações por conta dessa máscara, dessa proteção que ele não adotou hoje. São deveres do empregador, são deveres da empresa quanto à insalubridade. Comprovar, mediante laudo pericial técnico que fornece a seus empregados um ambiente de trabalho sadio, isento de insalubridade. Ou seja, se a empresa ela suspeita de que nas suas atividades exista situações insalubres, a empresa precisa comprovar, mediante laudo pericial técnico, de que fornece aos seus empregados um ambiente de trabalho sadio. Se ela não conseguir comprovar, ela deve pagar a insalubridade. Ela precisa comprovar isso, através de laudo. E o laudo é elaborado por um médico ou um engenheiro do trabalho. A empresa precisa adotar medidas técnicas de proteção coletiva que tornem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. Mais para frente tem os limites de tolerância, eu explico melhor. Mas os limites são estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, né, pelo antigo Ministério do Trabalho, na NR15, que é um limite de segurança, onde o trabalhador pode ficar exposto sem que a sua saúde será prejudicada. Então a empresa precisa manter esse limite manter a atividade abaixo dos limites de tolerância. A empresa é obrigada a remunerar os empregados com o seu correspondente adicional de insalubridade, enquanto persistirem em um ambiente de trabalho os agentes agressivos nocivos à saúde. Ou seja, se ela adotar medidas de proteção coletiva, individual, medidas administrativas e ainda assim o ambiente permanecer insalubre, a empresa é obrigada a pagar o adicional de insalubridade. Ou então, como uma empresa onde eu ministrei treinamento uma vez numa fábrica de tinta. A empresa fábrica de tinta, material altamente tóxico, o trabalhador precisa utilizar máscara e a empresa precisa ter algumas medidas de proteção coletiva. Lá, simplesmente, eles fizeram uns cálculos, os responsáveis pela empresa, e eles acharam mais viável pagar a insalubridade mês a mês para o trabalhador do que adotar um sistema de proteção coletiva, com exaustores, com sistema de filtragem do ar, etc. Então, se eles adotassem essa proteção coletiva, talvez eliminaria a insalubridade. Mas a empresa simplesmente não quis fazer isso. Ela simplesmente adotou o pagamento da insalubridade ao invés de adequar a sua produção, ao invés de instalar proteções coletivas no ambiente. Vai do caso de cada empresa, né? São duas opções. Ou ela instala medidas técnicas e elimina a insalubridade, ou ela paga. Ou um ou outro ela precisa fazer. Ela optou por pagar a insalubridade aos seus trabalhadores. O que é o limite de tolerância, então? É uma concentração ou uma intensidade máxima ou mínima relacionada com a atividade do trabalhador e o tempo de exposição a que este trabalhador pode ficar exposto sem causar danos à saúde, à sua saúde ou à sua integridade física durante a sua vida laboral. Por exemplo, aqui o ruído, lá da NR15, talvez você já tenha estudado aí com outros professores. Tem a tabela do limite de tolerância. Quem que trabalha exposto ao ruído pode permanecer na nossa jornada de trabalho normal de 8 horas, pode permanecer no máximo a uma média de 85 decibéis. Se passar disso, se for acima de 85, ou ele trabalha durante 7 horas, ou ele adota o uso da proteção individual, no caso do protetor auditivo. Então, para 85 decibéis, a exposição máxima é de 8 horas. Para 7 horas, 86 decibéis e assim sucessivamente. Em hipótese alguma, essa intensidade de ruído pode ser acima de 115 decibéis. Acima de 115 decibéis não é permitido qualquer tipo de atividade onde o trabalhador possa ficar exposto. Mas esse é o limite de tolerância. E o mesmo ocorre para produtos químicos, em geral, né? Poeira, ácidos, bases, etc. O calor também tem o seu limite de tolerância, e assim sucessivamente. Você é favorável aqui eu deixo só uma reflexão a vocês. Você é favorável ao pagamento do adicional de insalubridade para trabalhadores expostos a condições insalubres? Ou seja, você aprova isso? O que você pensa? Reflita sobre essa questão. Você concorda com o pagamento do adicional de insalubridade para trabalhadores expostos a condições insalubres?
As medidas gerais de proteção contra agentes insalubres, né, foram apresentadas lá na aula de análise de riscos e medidas de controle. Depois a gente faz um resumo dessas medidas de controle. Já a periculosidade, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, a palavra periculosidade significa algo perigoso, com risco de vida. O exercício do trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador um adicional de 30% sobre o salário, sobre o seu salário base, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa. Então pega o salário base do trabalhador, seu salário bruto, e adiciona 30% desse valor. O empregado pode adotar, o empregado, o trabalhador, ele poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido. O que isso quer dizer? Que os adicionais eles não são cumulativos, eles não acumulam o adicional de insalubridade com de periculosidade. Isso não ocorre ainda aqui no Brasil. A empresa deverá pagar ao trabalhador aquele que for mais vantajoso. Por exemplo, um trabalhador de um posto de combustível, um frentista de um posto de combustível, ele está exposto a agentes químicos, no caso o benzeno. Provavelmente há uma exposição que daria a ele o direito do recebimento do adicional de insalubridade por exposição a agentes químicos. Só que ele também está exposto a um agente perigoso, que é o risco de incêndio e explosão. Teoricamente, ele teria direito aos dois adicionais, de insalubridade e periculosidade. Mas no Brasil, ainda isso não é cumulativo. O empregado, o trabalhador, opta por aquele adicional que seja o mais vantajoso para ele, que na maioria dos casos será o adicional de periculosidade, porque ele é 30% sobre o salário base do trabalhador. Então, a maioria dos trabalhadores recebem aí um pouco mais, pelo menos, do que o salário mínimo. 30% sobre isso já daria um valor maior. Então, geralmente, ele vai receber o adicional de periculosidade. É responsabilidade do empregador a caracterização da periculosidade mediante laudo técnico elaborado por médico ou engenheiro. Então, a empresa ela não vai pagando simplesmente a periculosidade. Ela solicita antes um laudo emitido por um médico ou por um engenheiro de segurança do trabalho que vai dizer se aquela atividade ela é perigosa ou não, se o trabalhador vai ter direito ao recebimento da periculosidade ou não. Existem atualmente 6 tipos de atividades e operações em que é concedido o adicional de periculosidade. São 6 tipos de tarefas. As atividades e operações envolvendo explosivos, tanto a produção, o transporte, o manuseio, o armazenamento, todas essas pessoas que trabalham nesses processos envolvendo explosivos têm o direito do adicional de periculosidade, 30% sobre o seu salário base. As atividades e operações envolvendo inflamáveis, transporte, manuseio, manipulação, fabricação, distribuição de materiais inflamáveis recebem o adicional de periculosidade. Por exemplo, o custeio do frentista, o motorista do caminhão que transporta combustível recebe o adicional de periculosidade, o profissional que faz o abastecimento das empilhadeiras recebe o adicional de periculosidade, quem trabalha nas plataformas de petróleo, de beneficiamento do petróleo, recebe o adicional de periculosidade e assim sucessivamente. Quem trabalha em postos de distribuição de gás GLP também recebe, então sempre quando for material inflamável. Atividades e operações com radiações ionizantes ou substâncias radioativas. Quem trabalha diretamente ligado a materiais radioativos em usinas nucleares ou no beneficiamento de medicamentos ou de materiais radioativos ou na operação de equipamento raio-x recebe o adicional de periculosidade. Tem direito também os profissionais que atuam em atividades e operações com exposição a roubo ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal patrimonial, são os vigilantes, os guardas de empresas, de estabelecimentos que estão expostos a roubos, roubos ou qualquer outro tipo de violência física, eles recebem o adicional de periculosidade. Os outros profissionais são os eletricistas, né, que estão expostos a atividades com energia elétrica, também têm o direito do adicional de periculosidade. E, por fim, os profissionais que atuam em atividades de motocicleta, os motociclistas profissionais,
mototaxista, os entregadores, de modo geral, né, carteiros que atuam em motos, todos esses profissionais que atuam sobre motocicletas recebem um adicional de periculosidade. Tudo certo aí? Esse aqui é o mais recente de todos eles, esse aqui eu acho que foi em 2013, 2014 que entrou em vigor. E aí até o momento são essas 6 situações que dão ao trabalhador o direito do recebimento da periculosidade. Vocês podem ver a diferença, né? Que a insalubridade a gente fala com um tempo, né, de exposição, tem que permanecer trabalhando durante muito tempo para ter algum tipo de dano. Por exemplo, quem trabalha exposto ao ruído, ele vai ter uma perda auditiva com 5, 10, 15 anos de exposição ao ruído. Agora, quem trabalha com materiais perigosos, situações de periculosidade, é algo imediato. Acontecer um acidente com um motociclista profissional, talvez seja o primeiro e o último acidente, talvez não tenha uma segunda chance. Então, por isso, há a diferença entre a insalubridade ligada à saúde e a periculosidade ligada à sua integridade física. Falando um pouco sobre os dois, caso haja exposição a mais de um agente insalubre, nesse caso é vedada a percepção cumulativa de mais de um adicional, inclusive insalubridade e periculosidade, devendo ser pago ao trabalhador um único adicional de insalubridade, máximo, médio ou mínimo, ou de periculosidade, devendo ser pago de maior valor. Foi o que eu falei há um pouco tempo atrás, né? Se houver situação dos dois, existem a presença dos dois, por exemplo, o profissional da radiologia que tem contato com material biológico, dá a ele o direito da adicional de insalubridade de grau máximo e dá a ele a periculosidade por lidar com material radioativo. Ele vai receber o de maior valor. Eu estou falando aqui o que está na ANR, tá? Podem haver situações de acordos coletivos entre sindicatos, sindicatos dos postos de combustível, sindicatos dos radiologistas que alteram esse valor, sempre em benefício do trabalhador. Mas aqui é o que está na regra da legislação a nível nacional. Aí depois cada sindicato, cada região adota as suas particularidades, mas sempre pensando em melhorar o que está previsto pela legislação brasileira. Isso aqui nunca vai ser menor, tá? Analisando alguns casos, aqui já partindo para o encerramento, um operador de bomba em postos de combustível, um frentista, ele está exposto ao agente químico, hidrocarbonetos do benzeno, né, o vapor que libera aqui das bombas de combustível, poderia dar a ele o adicional de insalubridade, mas está exposto também a agentes de incêndio e explosão, dá a ele de periculosidade. Neste caso, ele vai receber o de maior vantagem para ele, que provavelmente vai ser o de periculosidade. É só para mostrar que ele é um profissional que está exposto aos dois agentes de risco. Há um agente insalubre, que são os hidrocarbonetos do benzeno, e um agente perigoso, incêndio e explosão. Outra situação, o cozinheiro industrial está exposto ao calor e à explosão de GLP ou panela de pressão. Ao agente de calor, ok, ele talvez tenha o direito do recebimento de insalubridade, ok. Já a exposição ao agente de perigoso, no caso a explosão do GLP ou da panela de pressão, eles não dão o direito à periculosidade. Porque o GLP é uma capacidade pequena, o gás de cozinha é uma capacidade pequena que não dá o direito à periculosidade e muito menos a panela de pressão. Eu sei que é perigoso trabalhar com panela de pressão, mas não é uma situação que dá a ele o direito à periculosidade. Nessa situação, então, o profissional cozinha industrial vai receber somente a insalubridade. A periculosidade não se aplica a este profissional. Outro exemplo, profissionais de saúde em um hospital, está exposto a agentes biológicos, materiais contaminados, pacientes portadores de vírus. Por mais que seja perigoso a vida desses trabalhadores, não se enquadra na periculosidade. Eles terão direito apenas ao recebimento da insalubridade por lidar com material biológico. Muito provavelmente o grau máximo de 40%, mas a periculosidade não se aplica aos profissionais da saúde por exposição a agentes biológicos. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem chamar aí, podem me chamar no WhatsApp, manda uma mensagem aqui no fórum da plataforma também. Estou
inteiramente à disposição. Ao final dessa aula eu deixarei um questionário para ser respondido lá na plataforma, para que vocês possam fazer um estudo mais avançado da insalubridade e periculosidade.